Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing. Devi, a joia da vida. Shopping Iguatemi. Mackenzie. Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Colecione boas lembranças, TAM Viagens. Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Fone 3029-5300. Olá, muito boa noite. No ar, o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini. No programa de hoje, a gente conversa com uma pessoa muito querida. Ele que é natural de Araranguá, começou sua carreira em Campos Novos e aos 14 anos veio morar em Florianópolis. Começou sua carreira profissional no rádio, passou pela Antena 1, Atlântida, fez carreira também no Globo Esporte, passou muitos anos no SBT, foi meu companheiro no início da minha carreira. Eu estou falando da fera Marcos Ourix, mais conhecido como Marquinhos Ourix. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento de Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, do energético Eco, do Continente Park Shopping e também da Ettore Designer. A gente está apenas começando, o nosso Bom Vivan hoje está muito bacana. Eu convido você para assistir agora o nosso programa, que começa agora mais cedo, às 9h15 da noite, com oferecimento de todos os nossos anunciantes. Muito bem, começando o nosso Bom Vivan, transmitido diretamente da Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, situada aqui no Business Decor, na SC 401, onde você encontra também a Sink a Sec, essa lavanderia que cuida muito bem das suas roupas. Olha, a gente tem o prazer de conversar com uma lenda da comunicação. Ele marcou principalmente no esporte, porque estava diariamente na sua vida, na sua televisão. Eu estou falando de Marcos Ourix. Tudo bem, Marquinhos? Uma lenda viva, né? Você começou em Campos Novos e você, natural de Araranguá, aos 14 anos, veio morar em Florianópolis. Era desejo vir morar na capital ou isso aconteceu naturalmente? Assim, com relação à comunicação, Léo, antes de mais nada, um grande prazer estar aqui contigo. A gente já vinha ensaiando esse encontro há bastante tempo. É verdade. Né? Mas aconteceu. Comunicação é o seguinte, meu pai foi radialista em Araranguá. E eu, desde pequeno, acompanhava ele no Jornal Falado. Né? Tinha o Jornal Falado às 6 horas da tarde e muitas vezes eu pedia, pai, deixa eu ir junto. E eu chegava naquela rádio, rapaz, eu entrava naquela rádio Araranguá, só a entrada eu já ficava impressionado. Quando eu entrava no estúdio, sentia aquele cheirinho de Eucatex acústico, aquilo impressionava e era tudo no disco, né? Era tudo no acetato, o comercial era em 78 rotações. Né? E aí vai começar o Jornal Falado, Brasília, papapá, papapá, e eu ficava olhando o pai daquele jeito. Aí, tempo depois, comecei a fazer rádio em Campos Novos. Meu pai trabalhava em banco também, a gente foi para Campos Novos e comecei a fazer rádio em Campos Novos. De lá, vim para Florianópolis estudar. Né? E acabei Rádio Cultura AM, Diário da Manhã. A gente está falando de 1980. Você ainda tem um hábito de ouvir a rádio AM? Ouço mais rádio AM do que FM. Mas esses tempos atrás eu recebi uma gravação de um senhor de Santos, São Paulo, porque assim, o FM aqui em Florianópolis, como você está na beira do mar, muitas emissoras de FM daqui, por não ter nada na sua frente, elas pegam no litoral de São Paulo. E um senhor de lá me mandou esses dias umas gravações minhas do tempo da Atlântida de 1986, 87, me mandou muitas gravações. E eu fiquei recordando, né, como a gente já fazia rádio legal naquela época. Né? Para quem não sabe, às vezes as pessoas elas sabem, mas não entendem, ou entendem, mas não sabem. A rádio AM e a FM tem uma diferença principalmente de velocidade, né? De sinal, né? Porque o FM é uma onda terrestre, qualquer obstáculo que você tenha na frente, ela não ultrapassa. Por isso que você está em alguns... Por exemplo, você está chegando em Jurerê Internacional, não começa a falhar o FM? Porque... E o transmissor está logo ali, né? Linha reta, 10 km. Mas eu digo a velocidade de comunicação também, né? A velocidade de comunicação depende do rádio que você faça. Né? No tempo que eu comecei a fazer FM, não tinha essa segmentação de público, vamos falar aqui hoje, Itapema, Antena 1, Atlântida,
Jovem Pan, cada uma tem o seu segmento de público. Naquela época não existia isso. Naquela época, 1986, 87, era uma rádio só, né? Então você só ouvia aquele segmento de rádio. E anterior a isso, no FM principalmente, eram as rádios classe A, né? Música para o almoço, lembra? Você ajudou a implantar a Antena 1. De onde é que vinha a referência para música, musicalmente? A minha referência de música vem desde pequeno. Meu irmão, na época o único irmão que eu tenho, 4 anos mais velho, o Paulo, ele na época da Jovem Guarda, na época da ditadura, ele ouvia Milton, Chico, Led Zeppelin, Rush, Pink Floyd, ouvia música boa. E eu, por ali, pelo lado, né, comecei a ouvir música boa também. Então eu gosto muito de música, minha vida é movida à música, à arte, a cinema, teatro, até falo muito de que esse é o alimento da alma da gente. Foi assim mais ou menos, é nessa filosofia que você teve o seu primeiro trabalho em Florianópolis, numa rádio AM, né? Foi. Eu comecei aqui na Rádio Cultura, né, na Rua Bocaiúva, os escritórios da Cultura eram na Rua Bocaiúva, né, tanto de rádio quanto de televisão. Até era engraçado televisão porque produzia-se ali o jornal, entrava-se numa Kombi e subia-se o Morro da Cruz para fazer o jornal. É para o teu pai. É porque o morro não era asfaltado. Não, o morro não era asfaltado, né? Uma série de situações. Mas comecei no Rádio AM ali, na Rádio Cultura 1110. Esta rádio, Cultura AM 1110, foi em 1982 até 84 a primeira rádio alternativa de Florianópolis, né? Que tinha o Mário Alves Neto, que era um coronel do Exército reformado, tinha passado por todas as revoluções culturais que o país já tinha passado até aquele momento. E o Mário Alves Neto foi contratado para transformar a Rádio Cultura numa rádio alternativa. Então a Rádio Cultura era assim, tinha à noite Chico, Milton e companhia, Rolling Stones, Beatles, entendeu? Era uma rádio completamente alternativa, né? Não tocava o sucesso do momento. Nesse seu início da comunicação, você chegou a pegar uma influência da ditadura, pegou o finalzinho desse período? Eu peguei o finalzinho da ditadura. Eu lembro que eles estavam votando a emenda Dante de Oliveira, das diretas, e a gente tinha uma unidade móvel na Rádio Cultura. E nesse mesmo dia, no 63º Batalhão de Infantaria, estava acontecendo uma movimentação qualquer lá e entraram ao vivo de lá. Estamos aqui no 63º Batalhão de Infantaria. E eu caí na bobagem de perguntar para o comandante, comandante, nesse exato momento está acontecendo a votação da emenda Dante de Oliveira, que está propondo as eleições diretas. E nesse mesmo momento o Congresso me parece que está cercado pelos militares. Qual foi a reação? A reação dele foi assim, olha, não gostaria de falar no momento a respeito disso, mas gostaria de bater um papinho contigo. Ele falou isso? Falou. Resultado, eu passei umas 2 semanas fazendo o programa com 2 militares atrás. Aí já fiz amizade com eles, já descia no Jeep, Morro da Cruz. Você hoje tem uma ligação muito forte com as redes sociais na internet. O que é melhor, o que é mais difícil, o que é mais fácil? Viver com a censura daquela época, com essa pressão, ou essa liberdade exacerbada, essa falta de limite que a internet propõe? Eu acho até que a internet, principalmente algumas redes sociais, tem um bom senso muito grande. Porque a única coisa que limita a rede social hoje é o bom senso das pessoas, né? Naquela época da ditadura militar, ditadura que a gente passou, da Revolução, acontecia que as pessoas que eram responsáveis por delimitar, por censurar, muitas vezes não eram pessoas que não tinham bom senso, tá? E muitas vezes passavam por cima de situações assim. Tem situações muito engraçadas até, né? Em novelas, em telejornais, né? Situações... Tem aquela história dos jornais que o censor entrou na redação lá em São Paulo, estava ouvindo essa semana passada ainda, e censurou a primeira página inteira. Aí eles que pegaram e colocaram uma receita de bolo. Marquinhos, você tem muitos anos de televisão, você ficou 15 anos na TV, na Catarinense, que era a RBS, depois 10 anos no SBT. O que aconteceu nessa sua vida de tantos anos de televisão que você tem hoje guardada na lembrança? Porque você faz muito parte da vida dos catarinenses. O que os catarinenses, que momentos aconteceram
que está guardado na sua lembrança? Momentos bons, momentos ruins, eu acredito que muitos momentos bons, sabe? Eu vivi muito tempo no ar, sabe? Em situações assim, muito diferentes. Geralmente ao vivo, né? Geralmente ao vivo. Então tinha época que eu fazia 5 horas de rádio, de Atlântida, fazia mais 2 de televisão, fazia 7 horas por dia ao vivo, né? Era... A rádio para mim, por exemplo, a Atlântida, eu trabalhava na Atlântida, era uma diversão, porque você chegava lá, fonezão de ouvido, microfone para ti, a cidade te ouvindo, 4 cartucheiras na frente, na época das cartucheiras, né? E você falava, você comunicava. De repente estava chegando, aquele garoto estava chegando da aula, a menina também, 6 horas da tarde, estava o Marquinhos ali colocando as mais pedidas do dia, parará, papá, contando uma história. Quer dizer, ali você desenhava o que as pessoas poderiam estar pensando naquele momento, ou conduzia as pessoas. Então era um aspecto legal, né? Na TV, eu fico pensando assim, quantas vezes eu entrava no ar meio-dia e 40 e dizia, salve galera, boa tarde, papapá. De repente o cara estava onde? Estava num quarto do hospital, o cara estava numa prisão, o cara estava... né? É notório, inclusive o Moacir Pereira deu essa declaração aqui, que a televisão ela exerce um poder muito grande em cima das pessoas. Você, em algum momento da sua carreira, você se sentia poderoso, se sentia a mais do que alguém? Sofreu dessa síndrome do poder dentro da comunicação? Não, mas assim, ó, eu tive um processo interessante, que foi agora há pouco, que foi a Trimania. A Trimania era muito popular, né? A Trimania batia a Globo no horário e a gente na Record, de manhã, né? E alguns bairros paravam, né? Tinha dia ali que você dava 350 mil reais ao vivo, era um programa sem roteiro. Não existia um roteiro na Trimania. Pegava meu óculos, Pereirinha baixava a mão e 1 hora, com tudo, poderia acontecer qualquer situação. Tu entregava certinho para a rede no horário certo, né? A Trimania era muito popular. E eu até posso te dizer que, em termos assim, de resposta das pessoas, bem maior do que quando estive na RBS. Só que aquela situação, assim, tu falou, sentiu poderoso? Não me senti poderoso. Mas assim, na segunda-feira a gente ia entregar os prêmios. Chegava numa comunidade lá, tu ia entregar, às vezes, 30, 40 mil, muda a vida de uma família, muda a vida de uma pessoa. Um carro, um apartamento, 100 mil, 150, enfim, eu estava mudando a vida daquelas pessoas. Elas compraram, elas ganharam, mas quem transmitiu a emoção e quem estava levando na casa da pessoa o prêmio, toda segunda-feira, era eu. Eu chegava pela cozinha, tomando um cafezinho, conversando, as pessoas não acreditavam que você estava ali. Aí, naquele exato momento, você sentia que realmente as pessoas te olhavam diferente, né? Não era nada daquilo. Eu levanto de manhã, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para levar para aula, eu tenho, né, supermercado. Esses dias uma menina no supermercado também olhou e disse, nossa, você aqui? Eu disse, por quê? Você tem uma filha de 27 anos. Começou cedo, né, Marquinhos? Eu comecei cedo em tudo, né? Então você que está me dizendo que sente muito mais falta hoje, ou marcou mais na sua vida, principalmente na vida profissional, a história da Trimania com o contato da comunidade, que não é o formato enlatado, e sim o formato de vivência na televisão. Devido assim ao aspecto de você mexer com jogo, desejo, dinheiro, mudança na vida das pessoas. O jogo te atrai? Se o jogo me atrai, não muito. O jogo em si, não. Né? Hoje no nosso Bom Ivan, completando 9 anos de atuação em Santa Catarina, nosso programa é transmitido todos os domingos pela Record News, aqui às 9h15 da noite, novo horário, e diariamente do canal 20 da NET de Florianópolis. A gente está recebendo Marcos Ourix, o Marquinhos Ourix.